Bom dia, gente. Vamos orar? Lute, pode orar, por favor. Senhor, Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Sua presença, Senhor, falando contigo, te agradecendo pela oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Peço nesse momento que o Senhor use o nosso pastor com sabedoria, use, Pai querido, para falar conosco, para dar esse estudo, Pai querido, direcionado diretamente para os nossos corações, que nós possamos, Pai querido, aprender o que foi ensinado hoje, guardar na tábua do nosso coração e nunca mais jogar fora, Senhor. Em nome de Jesus eu coloco esta escola bíblica em Tuas mãos e peço, Pai querido, toma o primeiro lugar e faça conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre fundamentos, sobre a Trindade. A Trindade já está dizendo 3, não é isso? Quem é a Trindade, pessoal? Pai, Filho e Espírito, né? São 3, não é isso? Então, bom dia, Pai. Então a Trindade são 3. E olha o que fala o princípio metodista. Temos Deus como Criador, o Filho como resgatador, Salvador e Senhor da vida humana, arrependida e confessa, e o Espírito Santo como sustentador, consolador, animador, inspirador de nossas vidas, nossa vida e missão. Então, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que tem gente que tem pessoas, seres humanos, servos de Deus, que acham que fazem parte da Trindade, né? Que acha que é melhor que Deus ou maior que Deus. Isso é fato, a gente vê por aí. Tem gente que fala assim, não, Deus me falou, ó. E ele, como já aconteceu, as pessoas dizendo que são usadas pelo Espírito Santo. Não aconteceu isso aqui não, aconteceu na Lã de Nova. A pessoa foi orar pela mulher. Aí o dito cujo profeta falou, olha, que o Espírito está dizendo, olha que Deus está dizendo, que esse filho que está no seu ventre vai ser isso. E a mulher, quando ele falou isso tudo, a mulher falou assim, ó, não estou grávida não, essa é gordura mesmo. Eita! Então, por isso, quando... Bom dia, vai. Então, tudo que as pessoas usam como sendo Deus falando através do Espírito Santo, a gente tem que analisar o que é bom, você guarda, o que não for, joga no saco. Então, porque tem gente que só a graça. Eu já fui em algumas igrejas que eu estava prestando atenção, veio uma pessoa e revelou para uma pessoa tal. Daqui a pouco veio outra que revelou para outra. Eu falei, gente, Deus, o Senhor não é assim, Senhor. O Senhor não só direciona para uma pessoa as promessas ou a revelação. Aí eu fui descobrir que na determinada igreja existia uma disputa, entendeu? Entre pessoas. E essas pessoas estavam disputando o que era revelado. Era de Deus? Eu não acredito mais. Depois que a gente descobre certas coisas, né? Porque Deus, quando Ele quer se revelar, Ele se revela de diversas formas. Ele fala contigo no louvor, quando começa a tocar o louvor, Ele começa a ministrar em você. Porque muitas vezes nós queremos que, eu falo até para minha esposa isso, que tem vezes que a gente quer que Deus venha com uma espada de azul, né, amor? Lembra uma vez que eu falei? De azul, chamando a atenção dele, não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele quer testar a tua sensibilidade, para escutar a voz dele. Então, Deus Ele vai falar com você conforme Ele acha interessante naquele momento. Se você estiver muito agitada, a irmã Léa falou que foi muito... Ela falou que foi... Essa semana foi muito... Foi agitada também. Eu estava agitada porque estava cansada. Cansada? Uma coisa, aí, vamos dizer, aí Deus quer falar com ela alguma coisa, Ele vai ter que ver formas para falar com ela, porque como a gente não está agitado também, ou é preocupado com algumas coisas, Deus quer falar contigo, mas você não percebe a voz do Espírito Santo. Você tem que, igual, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, aí eu sento, falo assim, me ajuda a me mostrar a palavra na revelação. Que eu tento todo dia ler um capítulo. Tem dia que eu não consigo ler um capítulo. Sábado eu fui, falei, vou tentar fazer o trabalho, ver se ele trabalha. Mas o trabalho, o computador, às vezes, ele briga com a gente pede as coisas, ele não dá. Seu computador? O computador que eu... ele está de implicância com a senhora. A professora levantava, chamava a professora de intercessão aqui, levantava um clamor naquele computador. E depois... Não vai acender vela como os outros fazem. A impressora sai umas folhas. Meu Deus do céu. Parecia uma coisa... Mamata, pode ser cansaço. Lê o primeiro parágrafo, por favor, para mim. Não, deve ser cansaço. Certamente a Trindade é uma
Por isso não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente, ainda que compreendamos alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade. Umas com as outras, no geral, ela é incompreensível à mente humana, porque em absoluto não significa que não seja verdade ou fora dos ensinamentos da palavra. Então, rapidamente, é um assunto que a gente sempre vai debater, né? Sempre vai debater. Abra Gênesis 1:26. Não está aí não, mas anota. 1:26. Se não falha a memória, vai ler quem achou para ler, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E havia fome na terra, além daquela primeira fome. Gênesis 1, 26? Não, isso não. Capítulo 1, versículo 26. Perdão, Não, bem Você está lendo 26, 1. Lê para mim, Maré. Também disse Deus. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Olha só, vamos prestar atenção no verbo no início. Deus fala o seguinte: Deus está onde, gente? Quando ele está falando isso, está lá no terceiro céu, amém? Sim. Ele fala, quando eu falo nós vamos fazer, Sim. está no plural, tá? Agora, se eu vou fazer, estou no singular. O que o texto fala? E aí, para mim, Lourdes, só a primeira frase. Façamos. O que significa isso? Ó, Deus está falando o seguinte, ó. Perdão. Façamos. O que ele está falando? Ele está sozinho? Não. Ele está no céu? Está no terceiro. Está com Jesus. Céu. Então o que ele está dizendo? Nossa. Nós, eu, Pai, Filho e... Entendeu a Trindade, gente? Isso, Deus já no início ele falou isso, ó. Façamos. Então muitas vezes as pessoas, a gente tem que prestar atenção em detalhes da frase. Ele está no momento da criação, né? Sopro de vida, os animais, a terra, o mar, tudo. Então, façamos, está denotando para a gente que ele não está sozinho. Quando você está em casa, você fala, pô, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que arrumar essa casa. Quando você tem alguém que te ajuda, vamos fazer isso. Ó, você faz isso, eu faço isso, não é assim? Por exemplo, lá em casa briga comigo, eu sou obrigado a fazer. Não que eu quero fazer, mas eu faço. Ih, tá aí. Então, vocês estão entendendo, gente? Conseguiram captar a ideia? Tá. Porque na verdade, eu vejo Deus é muito, assim, apesar de nós sermos falhos, pecadores, que Deus é muito bondoso. Porque Ele fez tudo para o nosso privilégio. Ele fez o sol para nos aquecer durante o dia e a noite para a gente descansar. E a lua para a noite, né? Ele fez os animais para nos ajudarem ou saciar a nossa fome. Quer dizer, fome e sede fez as frutas. Quando a gente é pequeno, que a gente não tem dinheiro, eu aprendi o seguinte: tu vai para o mato, que a gente andava para lá e para cá, o que pode comer? Eu aprendi o seguinte: tudo que passarinho come eu posso comer. E a gente começava a andar, está picado pelo passarinho, posso comer. Passarinho não come, você não come, né? Então a gente vê que Deus fez tudo que Ele faz é para privilegiar principalmente seus filhos. Aí você fala assim, mas por que as outras são privilegiadas? Porque Deus pensa primeiro nos seus filhos, para aí as pessoas que não são filhos ou criaturas também são privilegiadas. Não é verdade? Sim. Porque entra no contexto. Por exemplo, na tua família, nem todo mundo é servo de Deus, mas Ele privilegia todo mundo sim. Não é verdade? Vamos lá. A doutrina da santificação, que tanto falamos como quando a Bíblia é incontestável, para que cresçamos em Cristo, é alimentado por meio de uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quem pode abrir Romanos 8:9, por favor? Aqui abrem o Romanos 8:9 e vocês do lado de cá abram em Efésios, capítulo 1, 13 e 14, para ver se o texto está certinho, se não estiver errado no texto. Quem abriu o Romanos 8:9 pode falar.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tá vendo? Quem abriu Efésios aqui, por favor, capítulo 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, lê para mim, por favor, Ana Paula, essa primeira coisa aqui. Vai ler para mim? O texto da Apólis. A primeira coisa que precisamos saber sobre o Espírito Santo é que ele não é uma força ou energia, como as testemunhas de Jeová acreditam. Segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, no sentido de haver características de uma pessoa comum. Vocês estão entendendo? Antes de a gente entrar no texto aqui, o Espírito Santo ele não é forte, né? Ele vem nos orientar, porque tem gente que, como algumas religiões falam, acha que ele é uma força. Na verdade, o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas para cada dia mudar as nossas atitudes. É como se fosse aquela rédea, né, do cavalo, que o cavalo vem, não é assim? Sim. Então, eu lembro quando a minha sogra ainda era viva, eu ia falar uma coisa que eu estava escutando. Então, é como ele puxando a rédea para você não falar. Né? Porque eu lembro, logo que eu me converti, minha sogra falou uma coisa, pá! Eu lembro que eles namoravam. Ela veio falar assim, vou marcar o casamento de vocês. Eu falei assim, quando eu sentar com a tua filha e reunir, e a gente decide, a gente fala para a senhora, tá? Aí ela, a tia dela, lembra uma vez? A tia dela, eu botando as bolsas no carro, nós estávamos lá em Itaipava, lembro até hoje. Aí a tia dela veio, vocês não vão casar não? Lembra disso? Eu falei, porque a Eliane reclamou com a senhora. Aí ela ficou sem graça. E isso eu mudei, porque antigamente eu ia mais duro, era mais direto. Aí o Espírito Santo vai mudando a gente começa. A pessoa fala assim, é legal. É melhor. É melhor. Entendeu? E isso, Deus foi me mudando. Então é o Espírito Santo que vai fazendo essas mudanças. Né? E que eu já falei na igreja, eu sempre falo, a mudança maior que Deus faz, que a gente entra para faz. Né? A gente xingava a palavra, não xingar a palavra, mas os vícios que as pessoas têm. Tem gente que não é vício de ilícito, né? Cocaína, nem maconha, ou crack, ou nem bebidas, mas tem outros vícios que a pessoa tem. Né? Tem gente que não sabe dormir. Por exemplo, você não consegue acordar sem tomar um café. Eu tinha a irmã Vera, que já esteve aqui, ela acordava de manhã, aí ia para a barraca, ia trabalhar, passava na barraquinha que vendia uma coxinha de galinha, coxinha com café. Lembra disso? Aí eu falei, irmã Vera, vamos combinar uma coisa? Aí eu fui fazer um jejum na igreja. E ela estava no jejum, que era liderança. Falei, gente, vamos fazer um jejum. Mas eu estou legal. Faz o jejum de 3 horas a partir do momento que acorda. Acordo 10 horas, 1 hora. Meio-dia, 3 horas. Aí, porque os cabeçudos, o jejum era até meio-dia, ele acordava 11h30, 5 para meio-dia, entregava o jejum. Falei, aí mudei. Quando eu fiz isso, eles começaram a entender qual era a função do jejum. E aí a tia Vera falou assim, primeira semana foram, não sei quanto, 7 dias, o primeiro dia ela falou, estou minha cabeça. Ele saiu da cabeça? A tua cabeça do corpo? Não, mas estava muito na minha cabeça. Eu falei, olha só, tudo que te prende é vício. Se você não consegue sair de manhã sem tomar um café, fazer um jejum, está pegando alguma coisa. Pastor, eu testemunho rapidinho. Eu estava orando, o senhor falou para mim assim, deixar toda idolatria. Aí eu falei, que idolatria? Falei, eu estou com idolatria? O que eu tenho que deixar, Senhor? O que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, que idolatria? Eu procurando, tentando entender que era idolatria. E eu estava orando com o meu celular assim em cima da minha cabeça. Aí o celular fez, aí eu parei de orar e peguei isso celular. Aí olha aí a sua idolatria. É forte, né? Forte. Eu falei, gente, meu Deus, misericórdia. Olha, foi direto. Eu não sei porque eu já fiz 50, então a minha geração não tinha celular. A gente que é mais velho não tinha, né? Quem mais 40, 50. E o meu celular hoje eu ando com ele para filmar ou para ver o som da igreja, que a gente toda hora fica olhando para ver se está saindo um som legal, né? No YouTube. Mas normalmente o meu celular, antes da pandemia, ficava dentro do carro. Tanto que
me liga, pô, te liguei, tu atendeu. Eu falei, olha só, nem um médico, quando você liga, ele te atende. Você acha que eu sou médico? Eu trabalho com médico dos médicos, mas não sou médico. Então, as pessoas hoje acham que a gente tem que rapidamente responder ao chamado, em qualquer área. Não é assim. Então, gente, bom dia, dona Cláudia. Vamos dar uma salva de palmas para a dona Cláudia. Uma assim, ó. Eu até esqueci. Não, uma só, uma. Mas Jesus são vários. 1, 2, 3 e pronto. É uma salva. Seja bem-vindo. Ainda bem que eu já estou curada. Mas eu pergunto tanto a Cláudia, né, Cláudia? Já estou curada. Não, ela já sabe. Quando eu chego no culto na terça-feira, ela está lá atrás. Eu tinha esquecido. Ela fica assim, Eu queria vir. Né, Cláudia? Fazer exame. Já está acostumada já. Então, o que te prende é o vício que te prende. E um café, né? Você pode senta pra cá, Cláudia, que dá pra ali, não sei você que escolhe. Então, o que te prende é o vício. O café, né? Uma Coca-Cola bem sim, ou um refrigerante. Tudo que trava você, que você não consegue libertar. E essa senhora, depois de um tempo, ela começou a me agradecer. Ela conseguiu se libertar do café de manhã e da coxinha que eu batia na tecla com ela. Porque você comer uma coxinha uma vez por semana é uma coisa, gente, todo dia. Né? E hoje... E faz mal pro corpo também. Gordura no fígado, etc. Então, gente, ó, quem pode cada um... Ó, Marta abre aí no 1 Coríntios 12, 11. Ana abre João 16, 13. Lourdes, Apocalipse 2, 7. Rimaré, Efésios 4, 30. Digníssima Ministra, minha esposa, Atos 5, 3, 4. João 14, 17. Cada um abre um versículo, aí cada um vai falando. Tá ótimo. Por favor, tá bom? Nessa ordem. Quem a irmã Marta abriu? 1 Coríntios 12, 11, pode falar. Acerca dos 12 homens. Isso. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso. Você viu o título do que fala 1 Coríntios 12, 11? Os dons do Espírito Santo. Então, os dons, gente, olha só. Que a irmã Marta falou ali. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. Então, dons, né, são o que Deus vai te dar. Né? Cada um tem um dom, mas ele vai trabalhar no que você tem de melhor, pode ter certeza. Dentro da igreja, porque todo mundo na igreja tem independente, aonde estiver, por exemplo, vai ter que pregar a palavra, Sim. vai ter que dirigir um culto. Que você veio para cá do Senhor não foi para ficar olhando todo mundo, não, né? Então é igual a irmã Lenilda. Eu estava dirigindo o culto, era ceia, eu falei, Lenilda, aí eu falei, você ora para a ceia, ela Lenilda, olhou assim, tá bom, pastor. Por quê? A gente tem que, aqui não, mas Cangulo, Ana Clara, a gente sempre deixava preparado as pessoas para orar e para trazer uma palavra, stand-by. Por quê? Aconteceu alguma coisa, como já, por exemplo, tem vezes que eu venho para cá, acontece um acidente de linha vermelha e eu não chego na hora. Né? Na semana também, na semana eu levo, tem dia, 2 horas só da linha vermelha até entrar na linha amarela, por causa do engarrafamento. Então as pessoas têm que estar com a palavra preparada, independente se você é do louvor, da intercessão, da diaconia ou da comunhão, não importa. A gente tem que estar com a palavra preparada. Então a gente tem que sempre ter uma palavra na mente, para na hora que precisar, o Espírito Santo só vai ministrar em você para você, né, deslanchar. Já aconteceu, não foi uma nem 2 vezes. Pastor Max, de manhã cedo, 7h da manhã, ele mandou a mensagem: não vou poder ir. Eu estava onde? Me preparando para ir para casa. Aí o que eu falo? O Espírito Santo normalmente já te prepara. Eu fui sentei no computador, montei rapidinho, vim para cá. Até falei contigo, não foi, Glória? E outra vez, Pastor Max, não consigo sair de casa, está tudo molhado. Dá para você pregar? Falei, dá, fazer o quê? Né? Aí eu sento no computador e disse, ó, é contigo. Eu sou aqui a ferramenta. E o Espírito Santo vai ministrando. Aí quando você chega aqui, aí você vê que a palavra que Deus chega ministrada é que a igreja precisava ouvir. Claro, tem vezes que o Espírito Santo fala com você, você fala assim, pô, essa palavra não tocou muito em mim, mas a palavra é direcionada para um grupo de pessoas.
Né? De repente ela não tocou tanto em você, mas foi direcionado para outra pessoa. Terça-feira agora eu não estava na igreja, fui pregar na Central de Caxias. E aí, para você ver como é que são as coisas, acabou muito pessoa de falar comigo. Algumas coisas da palavra. Porque estavam precisando escutar. Então, né, de repente, o Espírito Santo ministra mais nos corações, precisa mais e menos em outros. Né? Porque eu não posso falar para você, as pessoas vai ministrar da mesma forma, na palavra ou no louvor. Não, cada um tem uma recepção no dia, né? Tem dia que você está com a tua cabeça está voando, está lá na tua casa, no teu trabalho, e você não consegue perceber a voz do Espírito Santo. É isso que acontece. Quem lê, fala João, por favor. João 16:13. Isso. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. Vocês estão entendendo? O Espírito da verdade é falar a verdade. Por isso, quando a gente fala alguma coisa, já aconteceu de falar alguma coisa, eu falei, não, eu troco, porque o Espírito Santo fala, não, você está trocando. Você, por exemplo, eu falo para vocês, no dia 12 de fevereiro eu fui lá para Maricá. O Espírito Santo, não foi dia 12 não, aí tu lembra, não. Não é dia 12 não, gente, é outro dia. Dia 12 é meu aniversário, tá? 12 de fevereiro é meu aniversário. 12 de outubro. Vamos lá, gente, quem quer ganhar presente aí? Quem quer ganhar presente? Todo mundo. Eu também quero. Agora, eu só trago presente se me der o bolo. Chocolate, aquele molhadinho. Então, vamos lá. Apocalipse 2:7, quem que eu pedi para ler? Apocalipse 2:7? Foi você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, vocês estão entendendo? Tudo é o Espírito Santo nas nossas vidas, sempre é o Espírito Santo, né? A gente pode se equivocar, pode. Por exemplo, tem dia que eu estava pregando, falei um versículo bíblico. O versículo bíblico estava escrito, eu ainda troquei. Falei, Jesus, como é que eu troco? Acontece, entendeu, gente? A gente tem que tentar, porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, eu não ia tomar banho de manhã, ia ficar uma semana sem tomar banho no verão carioca. Ia chegar aqui, ia falar, ia sair dos meus lábios áridos, saudáveis, com gosto de menta, né? Levantar o braço e sair aquela fragrância da natura, mas acontece isso? Quem eu pedi para ler? Eu. Vai, Marlene, por favor. Foi 30, né? Efésios 5:30. Não, 4:30, Marlene. 4:30. Então é isso aí. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Amém. Então, como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Quando ele fala, a gente não obedece. Então, mas só com isso ou pode ser outras coisas? Pode ser outras coisas. Tipo o pecado, né? Quando eu peco, eu entristeço o Espírito de Deus. Tá bom, gente? Então, a gente tem que ficar muito ligado, porque quando você entristece alguém, também você está entristecendo o Espírito de Deus. Porque Deus quer que a gente ande em comunhão. Tá? Quem eu pedi? Sandra agora? Quem foi que eu pedi para ele? Vai, irmão. 5, 3, 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formastes desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Vocês lembram desse texto? Quando Ananias é para devolver a parte que cabe de Deus, alguma parte ele retém. É a mesma coisa a gente no dízimo. Poxa, eu já falei isso aqui na igreja várias vezes. Gente, o que é o dízimo, galera? 10%. 10%, não é isso? Então você recebe o teu salário. R$12.143. Amém, gente? Não é bom isso? É ótimo. Isso é o bruto, tá? Tem um desconto, pode, mas aí você recebe Mas isso. você dá o bruto disso ou você dá o bruto do que vem à mão? Não. Ou do desconto? Porque tem Não. desconto. Aí você vai tirar o Não. imposto de renda, vai Ó, tirar. vamos dizer que aqui, nesse caso aqui, ele pague vamos dar R$100. Vou dar um exemplo, tá, gente? Só para facilitar. De INSS, tá? Certo? Ele vai. Não, gente, dá um exemplo. Meu Deus do céu. Amém. Aí 200
você está pagando aqui de imposto de renda. Amém! Estou dando exemplo, por favor. Não seja radical. Vamos lá. Mas Aí, milagres podem acontecer. só pagar isso. 200 para saúde. Não, plano de saúde eu acho que não vai. Não, plano de saúde, depende da empresa, vai colocar plano de saúde, né? Tem empresa que coloca, mas vamos dizer... Mas aí está descontado o dízimo do plano de saúde. Não. Aí, então, olha só, tudo que desconta, vamos dizer que você tem auxílio transporte, né? Ou combustível, alguma coisa assim parecida. Aí vem R$1.000, né? Isso aí eu não sei. A empresa desconta de você como se fosse... Porque quando ela te dá o auxílio transporte, ela tem que descontar um do outro lado, já viu? É. Então vamos parar por aqui. Então aqui é tudo menos, tá? Então é 1.300, não é isso aqui? Desconto. O bruto é esse, não é isso? Então vamos dizer que aqui vai bater 10.000. Rapidamente para a gente não levar tempo. O meu dízimo é esse aqui ou esse aqui? Primeiro. É o primeiro. Vocês estão entendendo? Sim. O dízimo é tudo que você ganha que vai te privilegiar. Entendi. Tá bom? Porque vai te privilegiar isso aqui, o imposto de renda você pode ter retorno, né? Estão entendendo, gente? Então, isso é imposto de renda. Então, voltando para Ananias, ele escondeu uma coisa que Deus sabia. A gente adianta esconder alguma coisa de Deus? Não. É igual eu falei pro casal uma vez. Vocês fizeram isso porque vocês estavam sozinhos em casa. Foi pular no muro. Aí foi. Mas você acha que Deus não viu vocês pulando no muro, não? Vocês podem ficar debaixo da cama, Deus se esconde. Diferente quando a gente é pequeno. Eu vou falar uma coisa a respeito, não cortando nada a respeito, porque agora eu sou funcionária pública, a gente não recebe mais contra-cheque. Só pegar online. É porque Ela também, eu também. É só pegar online. só veio mesmo O líquido. O líquido. Mas pega online, só pode pegar. É só a senhora baixar o aplicativo. Era costume de costume. Ninguém pode. Não, mas eu estava dando errado. Então, no dízimo é tudo. É porque, por exemplo, já pensou? A pessoa, olha só, gente, a pessoa recebe o salário mínimo. Eu pensava que, por exemplo, É do bruto, se eu não, porque vinha tudo que vinha à minha mão, tinha que dar não do total. O que fosse descontado, eu pensava que não era para dizimar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos voltar para o passado, né? Já não. A colheita, né? Como era a colheita? Era 10% da colheita. Colheita era bruto, não era tudo. Ele devolvia para o Senhor, mandava para os levitas, os sacerdotes, tudo. Por isso que a gente fala que é tudo. Por exemplo, a pessoa que recebe, bota aí R$1.500 por mês, tá? Vamos dizer que ela recebe 1.500, ela vai descontar, vamos dar um exemplo aqui, tá bom, gente? R$100 de INSS, tá bom? R$100 de auxílio transporte que ela paga. De auxílio transporte. Mas o que a gente pode botar? Alimentação também, né? Ela desconta um pouco aí. Mas a alimentação, nem nas empresas. Tá bom, vou descontar aqui, gente. Auxílio alimentação. Então, aí ele vai receber quanto? Peraí. Mas e se a pessoa aqui, o 123 de Oliveira 4, o nome dele? Ou 12371 da Silva? Ele pegou empréstimo. Né? Ele pegou empréstimo, esse empréstimo ele paga R$200 por mês. Tá? Pega. Aí, somando aqui, ó, vai dar quanto de saídas? 500. Ele vai receber 1.000. Quanto é o dízimo? 1.750. Não, é 150, que é 10% de 1.500. Entendeu, Lourdes? Tá bom? Então, ele vai receber o dízimo dele. Eu pensava que INSS, imposto de renda, não. Porque não vem à mão. Não. Mas eu já falei até isso na igreja, que eu mostrei o bilhete de pagamento. Tem uns 3 meses isso. Eu mostrei, um mês eu fiz um bilhete de pagamento, no outro mês eu fiz a proporção de pessoas que são da igreja, são fiéis e outras não são. Se você lembra, eu fiz uma forma. E da forma, eu acho que nem 20% é fiel da igreja. Por isso que a gente anda apertado a igreja.
Vamos lá, gente. Nós paramos. Faltou quem? João 14. Isso, pode ler, por favor, Alessandra. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Viu? Habita convosco e está em vós. Vocês estão entendendo, gente? Alguns apontamentos importantes. Pode ler para mim, por favor, Cláudia? Alguns apontamentos importantes. Geralmente lidamos bem com os atributos da primeira e da segunda pessoa da Trindade. Nosso problema consiste em obedecer, seguir e entender os propósitos da terceira pessoa da Trindade. Por quê? Pode continuar. Há um trilho que Deus estabelece em nossa carreira junto ao Espírito Santo. Gálatas 5,16. Quem pode ir para mim? Gálatas 5, um abre Gálatas 5, outro abre 2 Coríntios 3,8 e o outro abre Efésios. Irmã, abre Efésios 4,13, por favor. Isso. Cláudia abre 2 Coríntios 3,28 e a Lúcia abre Gálatas 5,16, por favor. 4:13. Vou abrir aqui. Já. Aí mesmo. Pode ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Efésios agora? Rapidamente. Andai no Espírito e não... Peraí, mané. E não satisfazeis a concupiscência Concupiscência. da O que ele carne. está dizendo? Ó? Não deixa a carne mandar em você. Não é verdade? O desejo. Então, por exemplo, eu olhei para a irmã Marta. Olhei para ela, não gostei do óculos dela. Aí começa a carne lutar para falar mal do óculos dela. Sim. Como já aconteceu, a pessoa ia reclamar comigo de um outro pastor que me ajudava, né? E falando que, pastor, a gravata dele. Eu falei, olha só, toda crítica tem que ter uma sugestão. Aí eu falei, você dá uma gravata para ele. Aí ele ficou quieto. Pô, não é muito fácil. Gente, você não sabe o que acontece. Brigou cada gravata. Gente, rapidamente, eu não trago. A maioria de vocês já ganhou em pique que eu trouxe? Eu já. Quem não ganhou? Você não ganhou? Eu ganhei. Então. A Caísa levou pra mim. Foi? Então o que acontece? Eu compro para dar. Tem gente que reclama comigo ainda. Não, todo mundo pensava que era do sítio, do Não. Hoje ele arrancou em mim. A sua criança de quê, pastor? Não, são... Eu pensei que tivesse brincando, que o pastor gosta de brincar. Não, ela sabe. Tem horas que, como o rapaz já me conhece, sabe que eu dou, ele tem dia que ele me dá para me trazer. Aí eu vou, ele me dá num caixonete, ou me dá num saco, eu vou levo em casa e separo para trazer. Legal. Aí, mas tem dia, uma vez eu abri a mala do carro, o pessoal ficou falando, pô, o que o pastor está dando? Aí eu, Direito que assiste. Meu Deus. tem gente. Comunidade, a gente vive com a coletividade, não é isso? Então a pessoa fala, você tá Mas eu pensava com humildade que muitas pessoas pensavam que fosse do sítio. Não tem sítio, não. Eu achava que isso Eu pensei muito bom que você é. Não, pensei que Não. fosse. Foi assim. Ele é pequeno, mas cozinha rapidinho. É. Muito bom. Vocês entenderam, gente? Então a gente. O que acontece? Nessa hora você tem que ter trato com o Espírito Santo para não criar uma contenda. Né? E você, por exemplo, a igreja tem muita gente, então cada vez eu trago para dar para uma pessoa. Né? Aí um irmão falou assim: pastor, o senhor não me deu um livro, eu te dei esse ano? Então tá bom. E se eu perguntar para ele assim: o irmão, você honrou alguém esse ano? Não. Não é verdade, gente? Se eu te honrei, você tem que honrar o outro. Sim. Mas as pessoas querem ser honradas e não querem honrar os outros. Ele falou, pastor, você não me deu franzina, eu te dei leipinha esse ano. Não, pastor. Eu falei, poxa, tem mais gente, não seja ciumento. Não é verdade? E tem gente que não entende, porque eu vou lá, compro e trago. Mas independente se eu comprar ou não, independente se eu compro ou não, o que eu tenho que fazer é honrar as pessoas. Não é verdade? Sim. É isso que eu tenho que fazer, gente. Nós todos, né? Entendeu? E o irmão me cobrando. Poxa. Aí o Espírito Santo, calma teu coração, porque ele já me conhece. Calma, não vai dar uma banda no garoto. Acho que ele precisa de cura e libertação. Vamos lá, gente. Agora é Efésios 4:13, né? Isso, irmã Léa, por favor. Efésios 4:13. Isso. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita verosimilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o que Deus, o Espírito do texto está falando? Ó, a gente tem que ser top, gente. Sim. A gente não pode ser mais ou menos. Você pode pecar? Pode. Mas o pecado na minha e na tua vida é o tropeção. O Senhor me perdoe. Continua a tua história. Não fica, ai meu Deus, eu volta pra... Ai, eu pequei em 1937, depois pequei em 1943. Pô. A gente não pode ser assim, gente. A gente tem que chegar, o nosso alvo é que em Cristo segue. Você vai errar, vai acertar, vai errar. A gente não é perfeito, gente. Não é que eu falei aqui, se a gente fosse perfeito, a gente tomava banho, já acordava assim, ó, pum, cheiroso, né? Cabelão, não precisa nem fazer chapinha, né, irmão? Fazer chapinha. Os apóstolos da antiguidade tomavam banho sempre. Oi, Maria, vai falar. Os apóstolos da antiguidade, eles andavam, às vezes tomavam banho, os apóstolos da antiguidade. Gente, No deserto. Eles lavavam os pés e as mãos. por que quando o texto fala que a honra é lavar o pé deles? Vamos voltar para a história. Região árida, semiárida, tinha água? Não. A água que tinha era mais para beber. Era deserto, né? Era deserto. Então o que acontece? Eles tomavam banho? Não tomavam banho, gente. Quer ver? Vamos dia de hoje. França. Por que a França tem os melhores perfumes? Porque eles vão banho de sempre. Entendeu? Eles não tomam banho de perfume. E ainda mais agora que a água está cara lá, o gás ficou caro. E aí eles vão tomar banho. Não tomam, gente. Tanto que quando vem europeu para cá, eles ficam assustados como é que a gente toma banho. Né? Eles tomam, porque vocês tomam banho toda hora. A gente está acostumado com essa assiduidade, né? Essa higiene. É muito bom, gente. Tem coisa melhor. Gente, eu vou dormir 1h da manhã, meia-noite, 1h, deito. Aí eu vou, tomo banho para deitar. Eu gosto de fazer isso. Eu também. Entendeu? Se eu tomar banho 8 da noite, 9 horas, quando eu for dormir 1h, eu tenho que tomar um banho. Não tem jeito. Né? Eu já acostumei. Eu também. E lá em casa, graças a Deus, Deus tem muito bom. Lá em casa, ó, tem água da rua, ainda tem água do poço. Quando Deus não tem uma, tem outra. Mas a água do poço é ruim, né, não? Não, a minha não. É boa. A gente bebe tudo. É artesanal? Hã? Artesanal? É aquele artesanal, aquele lá faz um buracão. Aquela água é boa, né? É, lá Pouquinha, é. né? E quanto mais perto do morro, é mais gostoso. É o pé da serra. Então vamos lá, gente. 3. Quem não leu ainda até agora? Eu não li. Pastor, essa referência não tem não. 2 Coríntios 3, 28. Tem não? Não tem não. Então tá bom, pula, vamos lá. Deve ser até o 18. Deve ser o 18. Vê o 18, o que é? Lê pra E mim. todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos Aleluia. transformados de glória em glória, Amém. na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deve ser isso Amém. mesmo. Eu vou depois pesquisar, porque a gente faz os textos, né? 3:28, né? Esse aqui não foi eu que vi, não. Foi o Deve bispo. ser 3, 18. Ih, foi o bispo. Meditação. O bicho está na pista comigo. Ele pode. Sabe o que eu faço com o bispo? Na hora do almoço. Aí eu vou, lá em casa eu faço aquele feijão, não? Feijão vermelho, né, amor? É 3:18, né? Deve ser o 18. É o feijão vermelho e bota a carne seca, bota pai, não é feijoada, não é feijão. Aí eu vou, tiro foto, mando pro bicho assim, lembrei de ti. Aí ele fala assim, não aguento contigo. Não. Aí ele fala assim, não aguento. Eu falei, bispo, lembrei, o senhor é meu bispo, o senhor é o meu bispo mais bonito da primeira região. Aí não aguenta. Vamos lá. João 16:1. Jesus deixa o Espírito Santo, assim como o Pai lhe enviou. Quem pode abrir para mim? João 16:1. O 3. Não, 16:1. Não, peraí. O 3. A essência é a mesma. Desculpa, pulei, né? A essência é a mesma. Servir a humanidade e expressar sua bondade, mas as manifestações vieram em tempos diferentes. O Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito na consolação. Gente, isso é tremendo, né? Como é que Deus criou um mundo tão perfeito, gente? Misericórdia. Fica assim, cara, para mim criar alguma coisa, eu raciocínio, penso. Cara, fazer um texto de uma redação. Você fala assim. Vamos lá. Quem leu aí, abriu 16:1? João, não é isso que eu falei? 16:1. 16:1. Isso. A missão do Consolador. Isso. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizes.
eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto Tem outra versão, essa é revista, essa versão. A referência também não sei se... Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. 16:1. Isso. Essa tua versão acho que é revista corrigida, revista atualizada. Lê para mim, Lourdes, por favor. Só o 1, né? 16:1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Mesma coisa. Mesma coisa, Não, tem uma versão, eu acho que não sei, a NVI ou a NA, que ela facilita o entendimento. Porque tem muitas pessoas que vão ler e não entendem. É porque a linguagem é um pouquinho rebuscada, né? Aqueles 40, 50 que são essas versões, né? Então vamos lá, gente. Gênesis 1:26, eu já li para vocês. Lembra que eu já li? Está aqui no final. Está dizendo o seguinte: deixa claro que a Trindade, o Deus Trino, existia desde o início, mas as suas manifestações foram em tempos distintos, conforme Gênesis 1:27. A Bíblia afirma que Deus criou. Lembra? Sim. Se vocês analisarem Gênesis 1:27, Deus criou as coisas no seu tempo. Ele criou em quantos dias, gente? 7. 6 ou 7? 6. Tá. Agora raciocina comigo, presta atenção. Que dia Deus criou o homem? O homem? Que dia que agora? É fácil de saber, eu vou lembrar de uma coisa. Ele não criou homem nenhum dia. O Não? homem já estava no Gente, olha aí. Nenhum dia, nós nem existimos. Eu não estou aqui. Você não está Que se você ver no Gênesis capítulo 1, quando ele cria o homem, tudo que tem referência a homem se refere ao número 6, gente. 6º dia. 6º dia. Por isso que a Bíblia fala sobre a besta. Lembra? Número de homens. Recordava. Número de homens, né? Você entendeu, gente? Entendi. Então, quando a gente fala de 6, foi o 6º dia que ele foi criado, 6º dia que ele foi criado, né? Ele veio criando as coisas, e depois que criou as coisas, ele colocou um homem lá. Por quê? Porque ele já tinha preparado o ambiente para o homem. Então, quando Deus colocar em você um lugar, ele já preparou o ambiente para chegar. Entendeu, gente? Então, 666, que é a marca da besta. Né? Tem uma discussão muito grande aí. E igual eu entrei na barbearia, o cara, o senhor é Calvino? Eu esqueci o nome do outro. E arminiano. Ele falou assim, perguntou para mim, você é calvinista, que é Calvino ou Armino? Ou arminiano? Aí eu falei, o quê? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu não entro nesse mérito de ficar discutindo visões teológicas. Ele não. Eu falei, não, pra que, cara, perder tempo? Aí ele olhou para mim. Eu quero ganhar vidas para o Senhor, orientá-la, bater papo, levar para o caminho certo. Eles eram homens comuns como eu e você, que dentro do seu ego levou eles para algumas coisas que nem todos os dois estão certos. Verdade. Aí ele falou assim, cara, vamos pensar em uma coisa melhor. Vamos falar daquele que nos salvou, ressuscitou, mudou nossa história, mudou nossa vida, trouxe a cura. Não é verdade, gente? Aí ele parou, ficou quieto. Porque tem gente que quer ficar discutindo. Você viu? Não vai levar nada. É igual a futebol, política. Gente, futebol e política são hoje, né? O Flamengo está bem. Aí o cara briga que o Flamengo está bem. Ele briga com o flamenguista porque o Flamengo está bem. Aí você vai dizer, como é que briga por causa disso? Eles brigam entre si mesmo. Bom, então, a gente tem que entender o seguinte, que tudo, como a Bíblia fala, tem propósito debaixo do céu, não é verdade? Então, eu vou discutir, é igual, a esposa sabe, meu sobrinho, ele trabalha no Petrobras, é mais negócio do Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não sou Bolsonaro, eu sou de Cristo. Se está pautado na palavra, eu vou votar em quem está pautado na palavra. Eu vou votar em quem é a favor do aborto? Nunca! Nunca vou votar em quem é a favor do aborto, gente. Essa ideologia de gênero, criancinha rebolando, gente. As adolescentes, se você não ficar atento, essa imundice que está aí, você vai no Pedro II, São Cristóvão. Gente, está horrível. Horrível. Os garotos vão de saia. Aí, se você é contra, aí Você é errado. é errado, porque você é contra o que é normal.
você é rechaçado. Você não pode ter opinião, se você tem que opinar como a maioria, não é verdade? Então, se eu tenho que prestar atenção em quem votar, eu tenho que pedir o Espírito Santo me ajuda, porque você pode errar sim. É aquela escola ali que tem bolsas, que a pessoa se vai... Não tem mais, tem uma escola ali em São Cristóvão. Tem um grandão, no campo de São Cristóvão. Frente à quadra de Não, é um que a pessoa vai direto para a universidade. Esse nome daquela escola. Eles vão de saia ali? também. Não, é Pedro II. Pedro II. Então, Não, essa aí que está falando é o Pedro II. Pedro II é uma escola... É o IAZÉ, já minha neta estuda lá. Pedro II é uma escola federal. Entendeu? Tem na cidade, tem no Engenho Novo, tem em São Cristóvão, que eu lembro agora. Mas tem bolsa para entrar no Pedro II. Tem na Tijuca, fez colégio militar. Tem que ter bolsa, a pessoa faz prova e aí... Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Amém? Vamos orar? Pastor, só a Pode. versão no NVI, lá no João 16:1, diz assim: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Então, é mais o Gente, que entendimento. diferença. É o entendimento. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu falei, que diferença. Então, existem versões, eu gostava muito da revista atualizada, né? Aí depois, porque a revista, entenda o seguinte, a revista corrigida da Assembleia de Deus, aí veio a revista atualizada, né? Foi logo depois da revista corrigida, um pouco diferente. Aí depois vieram as outras versões, linguagem de hoje, nova versão NVI, que é a nova versão internacional, a nova Almeida atualizada, que normalmente eu gosto de usar, mas NVI é mais fácil para o entendimento. Né? São palavras parecidas, mas o que acontece? O mais importante é a gente ler a Bíblia e saber o que é certo e o que é errado, acabou. A versão que Só você saber que adotar, Jesus Cristo vai levar o céu. saber que entender que a Bíblia é que vai nos dar o norte da nossa vida, né? Não ficar discutindo de Armínio, de Padre Francisco. Já uma vez ela estava no interior do de Alagoas passeando, Rafaela era pequena, quando ela viu o estado do Padre Cícero, né, amor? Ela começou a gritar, coisa feia, tô com medo. Então foi eu, minha esposa Rafaela, aí tinha um casal comigo nosso, o Júlio e a Tele, que são pastores A também. imagem de Padre Cícero lá. Aí uma imagem grandona de Padre Ela Cícero. viu, Ela começou a falar. Ela olhou, coisa feia. Na praça, ela viu, vamos embora daqui, esse cara manda pra caraca. Ela viu que estava por trás. Vamos orar, gente? Eu quero pedir para Alessandra. Pode orar, Alessandra? Pode ficar sentada. Deus Santo, poderoso, muito obrigada por este vídeo, por tudo, Senhor Deus, que falaste, Senhor, conosco, meu Pai amado, nos ensinaste pela manhã, Senhor, nesta hora, através do teu servo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, o Espírito Santo, falar conosco, nos orientar, Senhor, em tudo que precisamos de Ti, ainda melhorar, Senhor, em nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos orientar, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Continua conosco, Pai. Nós viemos ter um culto, Senhor, abençoado. Deixa lá, Senhor Deus, conosco. Tu quem vai pregar, Senhor. Em nome de Jesus, que seja adorado, louvado, agradecido o Teu nome nesta manhã, Senhor, cada dia. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém.